Pessoal, a gente está trabalhando termodinâmica, tá? Que é o último assunto que cabe para a nossa prova. E a Regina já mandou para vocês o conteúdo das provas ou não? Tá. Então, a gente estava falando na aula passada daquelas transformações. Então, eu vou apresentar as transformações. A gente já viu que pressão, volume sobre temperatura absoluta se mantém constante à medida que o gás vai mudando de estado, né? A gente viu também que o ΔU é igual ao Q menos o W, né? A primeira lei da termodinâmica. E aí a gente falou de transformações que podem acontecer aqui com o gás mudando de estado, mantendo constante, por exemplo, o seu volume, isométrica, isovolumétrica, isocórica. Numa transformação isométrica, o que acontece com a energia interna, com o calor e com o trabalho? Então, eu vou fazer um quadrinho resumo aqui para a gente, tá? Um quadrinho resumo e vou apresentando algumas novidades aqui para nós. Uma transformação isométrica, isovolumétrica, isocórica. O volume está constante. O volume não muda. E se o volume não muda, na primeira lei da termodinâmica, não tem trabalho. Então, o trabalho é zero. Trabalho igual a zero. Sim. Posso levantar um pouco a câmera? Pessoal, quando quiserem intervir de casa, aí é só abrir o microfone e falar. É que eu não ouvi, né? Vê se agora tá conseguindo. Ficou melhor? Sim? Agora não? Tá bom, senhor. Legal, obrigado, querida. Então, o volume está constante numa transformação isométrica, não tem trabalho. Se não tem trabalho, o ΔU e o Q são iguais. Então, ΔU é igual a Q, o Q é igual ao ΔU. O que é o Q? Calor trocado. O que é o ΔU? É a variação na energia interna do gás. Se o gás passar de um estado para o outro e mantiver constante a sua temperatura, a transformação vai chamar isotérmica. Uma transformação isotérmica, a temperatura do gás ficou constante. E se a temperatura do gás ficou constante, as moléculas do gás não ficaram nem mais agitadas, nem menos agitadas, quer dizer que não tem variação na energia interna. O ΔU é zero. E se o ΔU é zero, o Q e o W têm que ser iguais. O calor e o trabalho têm que ser iguais. O calor é igual ao trabalho é igual ao calor. Falamos também de uma transformação isobárica. Numa transformação isobárica, quem fica constante é a pressão. A pressão fica constante. Se a pressão do gás ficar constante, o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Posso calcular o trabalho com essa fórmula, né? A gente viu que só pode usar essa fórmula quando a pressão está constante, quando eu só tenho o valor médio da pressão. E ninguém fica de fora aqui na primeira lei da termodinâmica. O ΔU é igual ao Q menos o W. E se isolar o Q vai ser igual ao ΔU mais o W. Né? Mando menos W para cá, fica mais e acabou. A gente também, no fim da aula passada, falou da transformação adiabática. Numa transformação adiabática, o que a gente tem é a transformação acontecendo de forma muito rápida, ou o sistema está tão isolado termicamente do meio externo, que não se troca calor com o meio de fora, com o meio externo. Então, aqui não troca calor. O gás muda de estado, mas não troca calor. Então, ele só pode trabalho. Se ele não troca calor, zero. E se o Q é zero, o ΔU e o W vão ser um o oposto do outro. Então, o ΔU é igual a menos o W é igual a menos o ΔU. Transformação adiabática. Há a nossa possibilidade ainda de termos um conjunto de transformações que a gente vai chamar de cíclica. Sobre isso eu não havia falado ainda.
Então, cíclica não é uma transformação, é um conjunto de transformações, pelo menos duas, em que o gás sai de um estado, passa por um ou mais estados intermediários e retorna para o estado inicial. Então, o que vai acontecer quando a gente tiver uma transformação cíclica? Eu vou exemplificar aqui assim para vocês. Vou imaginar um gráfico, vou desenhar um gráfico aqui, onde a gente tem um diagrama PV. O gás sai de um estado A, vai para um estado B, de A ele vai para B, de B ele vai para C, de C ele vai para D, de D ele vem para E, e retorna para A. Então, nós vamos identificar aqui, ó, de A para B, que tipo de transformação o gás sofreu, indo de A para B. Quem ficou constante aqui de A para B? Pressão. Se foi a pressão, a transformação foi isobárica. Então, aqui a gente teve uma transformação isobárica. E é uma expansão, porque o volume está aumentando, inclusive. De B para C, que tipo de transformação eu tenho quando eu tenho uma curva desse tipo que se aproxima dos eixos sem encostar, quando o gráfico é PV? É uma transformação isotérmica. Isotérmica. A gente viu na aula da semana passada. Tá? Indo do C para o D. Quem é que ficou constante aqui do C para o D? É o volume. Então aqui eu tenho uma transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Do D para o E, que tipo de transformação eu tive do D para o E? Quem ficou constante foi a pressão. Então aqui eu tive uma transformação isobárica. Uma transformação isobárica. De compressão, porque o volume diminuiu. E de E para o A, de novo, ó, o volume está constante. Então, do E até o A, eu tenho de novo uma transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. São os três nomes que a gente dá para o mesmo tipo de transformação. Então, olhar o diagrama PV e identificar o tipo de transformação é uma coisa que a gente tem que saber fazer. Tá? Quando a transformação é cíclica, o gás sai do estado A, por exemplo, e volta para o estado A, como a gente propôs aqui. Se o gás sai de um estado e retorna para o estado inicial, ele volta a ter a mesma pressão, mesmo volume e a mesma temperatura. Então, ele não sofre variação na energia interna. Mas ele troca energia na forma de calor e ele troca energia na forma de trabalho. Se o ΔU é zero, o Q e o W tem que ser, ó, traz o W para cá, eles têm que ser iguais. Aí tu pode olhar, que assim, com um pouco de atenção para o resumo que eu fiz anterior, e ver que esse tipo de conclusão que a gente tem para a primeira lei da termodinâmica é o mesmo que a gente tem para a transformação isotérmica. Porém, na transformação isotérmica, o gás sai de um estado e vai para outro. Na cíclica, ele sai de um estado, passa por outro ou outros, retorna para o estado inicial. Então, vou botar mais um exemplo aqui de cíclica, tá? Aqui um exemplo bem genérico, ó. PV, tá? O gás sai de um estado A, vai para um estado B, do estado B ele volta para o A. Fechou o ciclo. Qual é o tipo de transformação de A para B? Não sei, não é nenhum dos tipos que a gente citou aqui. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte, pessoal. Sempre que eu tenho um gráfico PV, a área da figura que eu tenho projetada sobre o eixo horizontal vai me dar o trabalho. Só que no ciclo eu vou ter uma figura fechada aqui, ó. Então, a área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Numericamente igual ao trabalho. Só que quando eu tenho o ciclo estabelecido, um gás passando para um estado, indo para o outro, podia ser assim, ó. O gás sai do estado A, vai para o estado B, e do B ele vai para o A. O que mudou desse ciclo à esquerda para o ciclo à direita? No ciclo à esquerda, o sentido é horário. No ciclo à esquerda, o sentido é anti-horário. Então, aqui também a área é numericamente igual ao trabalho. Com a diferença que se o ciclo tem sentido horário, o trabalho é positivo. Se o ciclo tem sentido anti-horário,
o trabalho é negativo. Sempre que o ciclo for fechado no sentido horário, eu tenho um trabalho positivo. Quer dizer que o gás cedeu energia na forma de trabalho. E se for no sentido anti-horário, ele sofreu um trabalho no final das contas, no processo final. Dá para tirar uma foto daquele outro gráfico ali? Eu não estou enxergando. Fotos. Já está indo foto para vocês. Oi? Não, não chega a ter nenhuma questão que tu tenhas que desenhar o gráfico. Até porque, como a gente trabalha focando um Enem, focando um Enem, um vestibular, né? No vestibular e no Enem, nos que a gente tem para cá, pelo menos, não tem questão dissertativa, são todas questões objetivas, então o desenho do gráfico, na pior das hipóteses, já está feito. Tá? Mas não é um objetivo maior, tu desenhar o gráfico. Mas olhar o gráfico PV e saber o desenho dele, assim, saber o que é, isso sim. Saber interpretar o gráfico, sim. Bom, dito isso, pessoal, a gente tem a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, o que pode ser cobrado é muito simples, assim, tá? Não é nada demais. Eu vou apagar aqui, tá? Já temos as fotos para lá? Para lá e para cá, para todos nós. Então veja assim, ó. Para a gente poder trabalhar a segunda lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, a gente, para falar da segunda lei da termodinâmica, a gente vai ter que conhecer qual é a moral, qual é a ideia de funcionamento de uma... Esqueci que o vermelho vocês não enxergam em casa. De uma máquina térmica. Máquina térmica. Que eu vou apelidar de MT, tá? MT, em homenagem a Maria Tereza, é uma máquina térmica. O que a máquina térmica faz? Vamos supor que aqui seja a minha máquina térmica, tá? Por exemplo, o motor de automóvel. O que eu preciso para o motor de automóvel funcionar? O que é necessário? Condição básica para ele funcionar. Combustível. Eu tenho que estar com um carro com combustível e esse combustível vai entrar em combustão. Quando ele entra em combustão, a gente está transformando a energia da gasolina, do álcool, do gás, enfim, do diesel, em calor pela combustão. Então, quem fornece a energia para a máquina térmica funcionar é o que eu vou chamar de Q1, que está numa temperatura absoluta T1, que nós vamos chamar de fonte quente. Fonte quente. O que a fonte quente faz? Ela dá calor para a máquina térmica. E aí, o motor do automóvel está funcionando. Se ele está funcionando, o que ele me possibilita? Como é que eu vou aproveitar essa energia que entrou na forma de calor? O que ele vai produzir para mim? Movimento, energia cinética. Essa energia cinética eu obtenho, eu percebo, porque o carro passa a ter força para realizar trabalho. Então, o que vai ser transformado desse motor aqui, do calor que ele recebe, eu vou chamar de trabalho. É isso que eu quero obter quando a minha máquina térmica está funcionando. Trabalho. Infelizmente, a gente pode observar, quando um motor de automóvel está funcionando, por exemplo, que parte da energia da combustão é dispersada para o meio externo na forma de calor. E essa forma de calor que é dispersada, que é perdida naquilo que nós vamos chamar de fonte
fonte fria. Essa fonte fria vai receber uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q2, e está numa temperatura absoluta que eu vou chamar de T2. Então, vê bem, a máquina térmica ganha calor da fonte quente, dá o trabalho para a gente poder andar de carro, por exemplo, tá? E ela dissipa calor para o meio externo, ela perde parte dessa energia para o meio externo. O que ela aproveita efetivamente, né? Qual é o objetivo da máquina térmica, então? Ela tem que transformar calor em trabalho. Então, o trabalho que a minha máquina térmica consegue dispor para mim é o que ela ganhou na forma de calor da fonte quente, menos o que ela perdeu para a fonte fria. É razoável pensar assim? Então, eu vou te dar uma má notícia aqui. Um motor de automóvel, tá? Se quando tu faz o motor de automóvel funcionar, seja ele a álcool, gasolina, diesel, gás, cada um com um rendimento um pouco melhor, um pouco pior, enfim, dependendo das condições do próprio carro, e em função do tipo de combustível que está sendo usado nesse veículo. Para cada 1000 calorias que o automóvel recebe da queima do combustível, ele aproveita, olha, eu estou sendo extremamente otimista, de 25 a 30%, ou seja, de cada 1000, ele vai estar aproveitando por volta de 250 a 300 calorias. Se tu tiver um rendimento na escola de 25 a 30%, tu vai passar de ano? Não, né? E o carro a gente usa com muita vontade. O rendimento da máquina térmica que a gente tem com o automóvel, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é muito baixo. Tá? É muito baixo. E é isso que a gente vai estabelecer aqui. Eu quero ver como é que se calcula aquilo que eu vou chamar de rendimento da máquina térmica. Eu vou apelidar de N esse rendimento. Tá? Rendimento N da máquina térmica. O rendimento N da máquina térmica vai ser aquilo que nem a gente, né? Se tu vai fazer uma prova, tu vai ser submetido a uma prova, tem 10 questões, tu acerta 8 das 10 questões. Se todas as questões têm o mesmo valor, o teu rendimento, acertando 8 de 10, vai ser de quantos por cento? 80%, certo? E como é que tu acha esse rendimento? Ora, tu pega aquilo que tu aproveitou do total que te foi disponibilizado, certo? Então, o rendimento de uma máquina térmica vai ser dado aquilo que a máquina aproveita, que é o trabalho, que é o objetivo dela, dividido por aquilo que a fonte quente fornece, que é o Q1. Se eu quiser esse rendimento em valor percentual, eu vou multiplicar isso aqui por 100%, certo? Multiplico por 100%. Então, se eu der uma mexida nisso aqui, para valorizar lá as aulas do Mauro, da Raquel, o trabalho é... A Raquel dá aula de matemática para vocês? Sim? Ela e o Mauro? Tá, então eu não errei. Então aqui, o trabalho é Q1 menos Q2, certo? Dividido pelo Q1. Mas a matemática diz que eu posso escrever assim, ó, Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1, certo? Quanto é que dá Q1 dividido por Q1? A 1, né? Então o rendimento é 1 menos o Q2 sobre o Q1. Isso já foi questão de vestibular da URGS, tá? Das alternativas a seguir, qual delas representa o rendimento na máquina térmica? A resposta estava escrita assim. O cara sabe isso e chegava na resposta assim. Qual é a condição para eu ter um rendimento de 100% na máquina térmica? O Q2 teria que ser quanto? Energia não pode ser criada, não pode ser destruída, apenas pode ser transformada. Se entrou 1000 aqui, quanto é que tem que ter? 1000. Se não saiu nada aqui, quanto é que eu tinha que conseguir no trabalho? 1000. Mas para isso eu não poderia ter perda nenhuma aqui. E isso não é possível. É isso que diz o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Uma máquina
térmica não tem rendimento de 100%. É impossível uma máquina térmica ter um rendimento de 100%. Ela sempre terá um rendimento inferior a 100%. Acredite, se hoje tu inventar um motor que tu disser assim, pá, esse motor tem rendimento de 100%, ou seja, eu abasteço ele, boto 1 litro de gasolina e ele vai ficar se retroalimentando. Nunca mais vou precisar abastecer esse carro. Isso foi uma busca da humanidade durante muito tempo. Os cientistas buscaram isso, chamavam isso aí de moto perpétuo. Se tu chegar hoje no Instituto de Física da URGS, tu for para a NASA, tu for para as melhores instituições de ensino da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, Índia, enfim, e disser que tu tem um motor que tem rendimento de 100%, motor termodinâmico, eles não vão nem bater papo contigo, não vão nem conversar. Sabe por quê? Porque esse rendimento pode ser medido também com base na temperatura absoluta. Pode ser medido com base na temperatura absoluta. Então eu teria aqui, ó, o rendimento é Q1 menos Q2, temperatura absoluta T1 menos a temperatura absoluta T2, sobre a temperatura absoluta da fonte quente, T1. Isto seria igual, então, a T1 sobre T1 menos T2 sobre T1. Isso aqui vai dar um rendimento de 1 menos T2 sobre T1. O problema é que esses T's são medidos em Kelvin. Então, qual deveria ser a temperatura da fonte fria para eu conseguir ter um rendimento de 100%? 0 Kelvin. E eu já consegui 0 Kelvin em algum lugar? Não. Então, eu não vou conseguir ter uma fonte fria com temperatura de 0 Kelvin. Por isso, eu não vou ter um rendimento de 100%. Pois não. Mas olhando por esse caso, não consegue ter um rendimento de 100%, mas, por exemplo, um rendimento só de 100% é alcançável, é muito difícil. Tu vê, para quem está em casa, tá? Vocês acham que não conseguem escutar. A pergunta é, tá, e conseguir um rendimento de 80% é muito difícil? Eu te respondo com uma pergunta. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, tá? De motores a combustão, a tecnologia maior que a gente dispõe em motores a combustão está nos carros de corrida de Fórmula 1, onde tem o maior investimento. Eles chegam a usar coisas no carro de corrida de Fórmula 1 que depois vão usar em aviões. O rendimento do carro do Schumacher, já ouviram falar de Schumacher ou não? Schumacher foi o maior piloto de corrida de Fórmula 1 em termos de título, até a chegada do Lewis Hamilton, que agora está na iminência de ultrapassá-lo em número de títulos, né? O carro do Schumacher em 2004 tinha um rendimento de 19%. Um dos grandes problemas dos carros de corrida é que eles têm que parar para abastecer, né? Então, veja, se com toda a tecnologia do mundo, os caras conseguem ter um rendimento aí na ordem de 20%, 22%, 23%, será que é viável a gente ter um rendimento de uma máquina térmica com rendimento de 80%? Será que a gente vai conseguir isso? Pode até ser que sim, mas não se mostrou viável economicamente esse sistema para nós até agora. Tanto que a gente continua tendo os automóveis com rendimento de 20%, 25%, fica à vontade. O que é um absurdo, né? Imagina, para cada 100 pila que tu gasta, tu aproveita 20, 25 pila, o resto tudo joga fora. Tá? Então, é um desperdício muito grande de energia. E essa energia jogada para fora, vai, além de contaminar com os gases que saem, né, contaminar o ambiente, ainda tu está emitindo calor para o meio externo, aumentando ainda a chance de ter um efeito estufa mais potencializado, né? Pois não, querido? Trabalho em paralelo pelas indústrias de automóveis, tu não acha que, de alguma forma, eles poderiam evitar fazer motores mais eficientes para, assim, fortalecer juntamente para
A tua colocação é muito relevante, né? Toda vez que a gente... Isso eu acho que é muito relevante, não só no que a gente está falando agora, mas em tudo que a gente estuda. Tá? Quando tu escuta um professor falando em sala de aula, quando tu escuta uma pessoa falando na internet, num jornal, lendo, né? No jornal, lendo num livro, ouvindo opiniões distintas, né? O que tu coloca é muito relevante. Tá? E o interesse por parte das empresas que produzem a gasolina, que exploram o petróleo, né? São talvez provavelmente as empresas que mais faturam dinheiro no nosso planeta, né? Talvez aí as comunicações chegando perto agora, mas há muitos anos, sim, com certeza, né? Então, a pergunta que vem é, tu não acha que essas empresas poderiam estar trabalhando em parceria com as fábricas de automóveis, de motores, enfim, para que os rendimentos não melhorem? Pois é, eu acho que isso é uma coisa a se pensar, né? A gente tem que pensar, a gente não pode... A gente sempre tem que ter esse senso crítico que tu está propondo mesmo, né? Talvez, eu não vou te afirmar que sim ou que não, de uma forma definitiva, porque eu nunca estudei e não trabalho com tecnologia dos motores, tá? Mas eu tenho essa desconfiança também. E quando a gente começa a pensar, e vocês, por exemplo, esse ano fizeram um trabalho maravilhoso, né? Vocês todos na escola, na Feira de Ciências, vamos substituir os motores a combustão por motores elétricos, e isso está acontecendo numa escala cada vez maior, ou não é verdade? Na Europa já, e aqui no Brasil nós temos carros híbridos, a Toyota trabalha com Prius, né? E agora, segundo um aluno no terceiro ano, eu não sabia, enfim, não tive tempo de pesquisar, a RAV4 da Toyota já vem com motor híbrido também, e nós temos carros da BMW já com motores elétricos, enfim. A pergunta é, da onde vem a energia elétrica que vai abastecer esses veículos? Vai ser oriunda da onde? Vai ser de hidrelétrica, de termoelétrica, de usina termonuclear, que nós temos que transformar alguma coisa na energia elétrica. Ou vai ser por célula fotovoltaica. Certamente, célula fotovoltaica ainda não, né? Porque o grande problema da gente trabalhar com fotocélulas, que vão transformar a energia elétrica, a luz em energia elétrica, é que a gente precisa de uma área de exposição muito grande para ter uma resposta razoável. Certo? E para tu abastecer, não abastecer a tua casa, que aí tu poderia, de repente, contar com o telhado da tua casa lá, que tu ia conseguir tornar a tua casa semi-autônoma em termos de energia elétrica. Mas para tu abastecer uma cidade inteira com indústrias, com comércio, tu precisaria de um espaço físico absurdamente grande, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, para poder produzir essa energia elétrica. E aí nós não teríamos essa condição. Então, certamente a energia elétrica vem da transformação da mesma forma que a gente consome a energia elétrica de hoje. Aqui no Brasil, boa parte com energia vinda de hidrelétricas, né? Mas na Europa, boa parte das usinas lá são termonucleares ou são de queima de carvão, queima de combustíveis fósseis. Então, a gente tem esse entrave, essa dificuldade na hora de transformar a energia. Energia é algo assim, se alguém for seguir a vida, né, quiser direcionar a sua vida profissional para o lado da energia, possivelmente vê um mercado aí muito bom em termos de remuneração. Tem muito a ser trabalhado ainda aqui assim. Muito a ser trabalhado aqui sim. Tem muito mito em relação ainda àquilo que tu falava, que eu não sei se é fato ou não, de motores com mais tecnologia que cientistas foram inventando, e aí as empresas grandes, essas Texaco, Shell, enfim, iam lá e compravam a patente desses motores para esses motores não entrarem em escala de produção. Se isso é verdade ou não é, não sei, mas vamos combinar. É bem razoável que seja, né? Afinal de contas, é muito dinheiro mesmo envolvido no negócio, não é 1 milhão, 2 milhões de reais, né, de dólares, é muito dinheiro mesmo, né, que envolve tudo isso. E tem todo um ciclo, né, de pessoas envolvidas, um mercado envolvido nisso aí que é global. Então, a gente tem que pensar nisso aí com certeza. Bom,
Tiramos foto daqui. Mandamos para todo mundo. Pessoal, eu disse para vocês, eu vou invadir um pouquinho o período, tá, pessoal? Só para eu terminar a matéria aqui assim, dentro daquilo que vai cair na prova de vocês, que não é muito mais do que isso aqui, tá? Eu quero falar com vocês a respeito de um ciclo chamado de ciclo de Carnot. Lembram que eu falei para vocês que houve uma busca muito grande por parte dos cientistas, das pessoas, para produzir um motor chamado moto perpétuo, né, que se retroalimentaria? O Carnot descobriu que o melhor rendimento teórico que uma máquina térmica teria funcionando em ciclos reversíveis, ou seja, o processo vai retornar para o estado inicial, seria assim, num diagrama PV. Eu teria aqui assim. O gás sairia, por exemplo, aqui de um estado A, passaria para um estado B, do B iria para um estado C, do C voltaria, ou iria para o estado D, e do D regressaria finalmente para o estado A. Então, com este ciclo teórico, que até hoje não se conseguiu efetivar de forma idealizada como está aqui, a gente teria um maior rendimento possível para uma máquina térmica, tá? O chamado ciclo de Carnot. No que consiste o ciclo de Carnot? Tá? O gás vai do estado A para o estado B, ó, de A para B, numa transformação que é uma expansão porque o volume está aumentando, tá? O volume está aumentando, no mesmo valor de temperatura. Então, ela é chamada de isotérmica, uma transformação isotérmica. Depois, passaria para um estágio de B para C, que seria, de novo, uma expansão, só que essa expansão seria adiabática. Como é que seria uma expansão adiabática? Algo tipo um tubo de spray, que tu aciona e o gás se expande muito rapidamente. Tá? Depois de C para D, o gás sofreria uma compressão, ó, o volume está diminuindo, né? Uma compressão dentro dessa curva chamada de hipérbole, né? Aqui seria, de novo, uma compressão isotérmica. E, por fim, do D para o A, fechando o nosso ciclo, ó, do D para o A, nós teríamos uma compressão, de novo, adiabática. Como é que funcionaria a compressão adiabática? Como se fosse uma bomba de pneu de bicicleta que a gente comprime muito rapidamente. Tá? Então, o gás é comprimido muito rapidamente, seria uma compressão adiabática. Então, esse ciclo de Carnot teria o maior rendimento, teoricamente, possível para uma máquina térmica trabalhando em ciclos. Certo? Bom, voltando para o teu livro, e aí já pensando em termos de prova, tá? Que eu sei que isso deixa vocês aí com os cabelos em pé, enfim, enlouquece a vida do estudante, vocês estão cheios de matéria para estudar, né? A Regina deve ter passado para vocês os conteúdos, tá? Segundo a lei da termodinâmica, pessoal, é cálculo de rendimento ou afirmar se pode ou não pode a máquina térmica ter rendimento de 100%. É isso, acabou, não tem o que fazer. Não vou cobrar nada do ciclo de Carnot de vocês, tá? De jeito nenhum. No livro de vocês ainda tem lá máquina refrigeradora, frigorífica. Eu vou fazer um videozinho em casa sobre máquina frigorífica, daqueles de 5, 10 minutos para vocês. Não vou cobrar em prova, tá? Só para ter esse conteúdo. Assim como eu já fiz, só não terminei de editar e ainda tenho que fazer mais umas correções de 2 capítulos, eu estou fazendo as correções das questões de sala de aula em vídeos. A questão 1, eu comecei lá no gás ideal. Então, comecei lá no gás ideal do livro de vocês, então eu peguei as 5 questões de gás ideal, gravei. Aí fiz a aula seguinte, enfim, falta fazer as que a gente trabalhou nas últimas aulas, da
Primeira lei da termodinâmica e segunda, que é que eu vou fazer agora à tarde e já vou postar para vocês. Ainda hoje a minha intenção é postar, se não todas, quase todas, dependendo do tempo que eu levo para editar. Tá? Então, procurem fazer pelo menos aquelas de entrada de sala de aula, tá? Para vocês saberem mais ou menos o tipo de questão que pode aparecer. Não é nada muito mais complexo do que aquilo ali. Tá? Quero agradecer para vocês, já que é a última vez que eu posso falar com vocês, toda a compreensão de vocês, enfim, o empenho de vocês nesse ano difícil, né? Não foi um ano fácil, um ano que vocês passaram para o ensino médio e ainda enfrentaram toda essa dificuldade que o mundo inteiro está enfrentando, mas, enfim, na dificuldade que a gente cresce mais, enfim, a gente está crescendo bastante, né? Está aprendendo novas formas de estudar, enfim, né? Vocês certamente aí buscaram sites de apoio, né? Enfim, descobriram professores que não sabiam nem que existiam na necessidade, não só em física, em outras matérias possivelmente também. Mas eu queria de coração agradecer todo o apoio de vocês, né? Porque sem o apoio de vocês, com certeza, a gente não teria conseguido chegar até aqui. Né? Com um trabalho, com toda a dificuldade, né? Adaptação, que foi bastante complicado para todos, enfim, né? Para nós professores também não foi diferente, né? Para alguns mais fácil, para outros mais difícil. E se vocês puderam observar, à medida que vocês tinham um acompanhamento e têm um acompanhamento da gente à distância, tá? Mas tenho certeza, assim, que a gente, tanto eu quanto todos os meus colegas, não só aqui do Colégio João Paulo, mas de todas as escolas, tiveram um empenho máximo, talvez, se não todos, grande maioria assim, para conseguir fazer com que esse ano se tornasse viável dentro das suas possibilidades. Tá? Eu acredito que perdas, né, a gente teve, não estou me referindo a perdas de parentes, enfim, daqui a pouco, né, eu perdi um tio de Covid, enfim, tá? Mas enfim, cada um dentro da sua, é uma pandemia, enfim, faz parte, né, infelizmente faz parte as perdas de vidas humanas. A gente tenta minimizar, tenta evitar, mas parece que é inevitável. Mas as perdas que eu me refiro aqui seria perdas de contatos, né, que são relevantes da gente com os outros. A vida se tornou muito mais virtual do que já era, né? Já era muito virtual mesmo. E perdas de conteúdo, de conhecimento também. Alguma coisa até vocês tiveram que se virar para conseguir alcançar, outras não. Até porque ficou muito mais na mão de vocês do que da gente. O material foi disponibilizado. Agora, se tu aproveitou ou não aproveitou, a gente não consegue ter uma boa avaliação. Porque estando em sala de aula, a gente consegue ver. A Mariana conseguia ser um pouquinho mais ativa, né? Professora, eu não entendi, explica de novo. Às vezes ela tentava, na minha aula mesmo, né? Professora, eu falei, mas tu não ouviu? Tava com o som fechado para ti, enfim. Tá? Então, questões técnicas também dificultaram todo esse processo. Mas eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Tá? Eu acho que vocês ganharam muito em autonomia nesse ano. Acho que a gente vai, já é uma opinião minha, né? A gente deve começar o ano que vem mais ou menos nesse sistema híbrido ainda, porque por mais, vamos supor que a gente consiga ter vacina lá pelo mês de janeiro, fevereiro, essas vacinas vão ser escalonadas, né? Vocês certamente não vão ser o grupo principal de vacina, vão ser os velhinhos, né? Os idosos, as pessoas que trabalham em saúde, e daqui a pouco vai chegar a nossa vez, a minha vez, depois a vez de vocês, possivelmente nessa ordem, não sei, mas pelo que eu tenho acompanhado, assim, essas vacinas que estão sendo testadas têm 2 dosagens ainda, enfim, isso vai levar um certo tempo para a gente criar a nossa imunidade, né? Então, vamos olhar aí para quanto antes a gente poder voltar aí a um sistema normal, de poder ter uma vida saudável, né? Mas não esqueçam, pessoal, a pandemia não acabou. A gente está vendo na Europa a chamada segunda onda começando, lá na Itália de novo. Ontem teriam morrido aproximadamente aí 400, 500 pessoas na Itália num único dia de novo, né? Como já aconteceu lá no início. Então, tudo indica, mostra, leva a crer que a segunda onda vai voltar para nós. E como a gente vai voltar agora? Chega a ter verão, Natal, Ano Novo, a gente vai voltar a ter um contato com as pessoas, né? A gente pode ver pela rua as pessoas andando quase como se o mundo tivesse normal de novo e não está. Tá? Não relaxem, não relaxem. Não relaxem aí nos seus cuidados. Usar o álcool gel quando necessário, lavar as mãos, evitar colocar a mão nos olhos, nariz e boca.
Cuidem dos pais, cuidem dos avós de vocês, né? Que eles vão precisar mais ainda, né? Que tudo vai dar certo aí, a gente vai estar torcendo por todos, tá? E eu quero agradecer mais uma vez de coração, tá? Todo o empenho de vocês. E sim, eu vou estar à disposição de vocês até o dia da prova e depois mesmo, para quem eventualmente pegar a recuperação, ou mesmo, se quiser tirar alguma dúvida, a gente tem as nossas formas de comunicação, todo mundo tem meu WhatsApp, né? Pode mandar o WhatsApp para mim. Se eu não responder no mesmo dia, manda de novo, cobra. Ah, não mandou ainda, não fica encabulado, tá? Não vai estar me incomodando, vou estar com prazer ajudando vocês, porque eu também estou em casa, pessoal. Tá? Eu também estou em casa. Eu saio daqui, vou para casa, e em casa eu tenho meus cachorros. Então eu estou sozinho lá, ou estou trabalhando, ou estou vendo algum filme, ou estou lendo algum livro, ou estou brincando com meus cachorros, passando com meus cachorros, estou até entediado. Então, vocês me dando trabalho, eu vou estar feliz. Tá bom? Obrigadão, boas provas para vocês, bons estudos, tá? Espero encontrá-los todos no ano que vem numa condição melhor que desse ano. Tá bom? Um beijão para todos. Tchau, Obrigado. beijão. Tchau, tchau. Tchau, Sor. Tchau, Sor. Bom fim de ano. Obrigado igualmente.